Oi pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia da Requisitos Week. Eu sou Heloísa Masson, professora do Uniceub e consultora na Caixa Econômica. Tenho facilitado vários workshops no Agile Trends, nas Campus Pares e acredito muito que esta é a melhor forma de construirmos conhecimento. Se vocês estão acompanhando a Requisitos Week, já devem ter entendido a importância do Design Thinking e do X para conseguirmos entregar produtos de qualidade que de fato gerem valor aos nossos clientes no menor tempo possível. Muitas equipes já estão usando essa abordagem neste mercado que cada vez está mais exigente. Porém, muitas vezes elas acabam se deparando com outro problema: o tempo para conseguir que este produto seja lançado e esteja de fato disponível para o cliente. Como uma boa prática baseada em agilidade, o DevOps pode ser considerado uma evolução de metodologias que visam maior eficácia a partir de integração de equipes distintas, desenvolvimento e operação. Dessa maneira, esses times deixam de atuar em caixas separadas, sem uma integração, para enfim estarem alinhados com um único propósito e responsabilidades compartilhadas. Para que obtenham êxito, as práticas de DevOps exigem a criação de novas diretrizes, a aplicação de testes, implementação, operação e monitoramento contínuo. DevOps propõe ainda novos pensamentos sobre o trabalho, valorizando aqueles profissionais com perfil mais generalista e atitudes colaborativas. Hoje vamos entender o que é DevOps, os conceitos, fundamentos e as formas de implementar na sua empresa. Mas se vocês querem de fato vivenciar as etapas para implementar DevOps, superando cada um dos obstáculos dessa jornada, vocês não podem deixar de participar da nossa oficina presencial, por meio de um jogo envolvendo equipes de negócio, desenvolvimento, operação e segurança. Vocês vão de fato experimentar o que é DevOps. Aqui na página vocês encontram um link com seu desconto VIP por terem participado da primeira fase da Requisitos Week 2019. As vagas são limitadas, então garanta a sua e venha aprender se divertindo. Agora a gente vai começar a parte conceitual do DevOps. Então, pessoal, só para alinharmos as expectativas, nosso treinamento não tem o objetivo de capacitá-los nas ferramentas usadas para a implementação de DevOps, e sim fazer com que vocês compreendam o que é DevOps, os benefícios que podemos obter e entendam que os desafios para alcançar esses ganhos vão muito além da instalação e utilização de ferramentas. DevOps envolve a mudança do mindset dos colaboradores, muita colaboração entre as áreas e o desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais. Sei que vocês devem estar ansiosos para começar, mas antes queria que vocês me conhecessem um pouco melhor. Bom, meu nome é Heloísa Masson. Além da paixão pela minha família, sou casada e aí na foto vocês podem ver meus dois rapazes, Vinícius e Gustavo. Eu também amo colaborar com a construção de conhecimentos. Sempre estou em busca de novas formas para que as pessoas consigam vivenciar ou experimentar para efetivamente aprender e me divirto muito com isso. Tenho mestrado em Gestão do Conhecimento e TI, pós em banco de dados, e minha graduação também é em TI. Sou certificada PMP e participo do grupo de pesquisas do CNPq, Rede de Requisitos. Sou professora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Uniceub e também consultora de TI na área de desenvolvimento na Caixa Econômica Federal. Atualmente, eu tenho ministrado vários treinamentos de Scrum, Lean, Kanban e DevOps e facilitado também workshops no Agile Trends Gov, na Campus Party de Brasília e de Goiânia e na Semana de Inovação do Governo. Agora que vocês já me conhecem melhor, vamos entender o que motivou o surgimento do DevOps. Então, vamos entender o que normalmente acontece na TI. As áreas de desenvolvimento e operações têm objetivos conflitantes. Os times de desenvolvimento têm um foco muito grande na entrega e velocidade. Eles acabam sendo muito pressionados pelos clientes que querem logo receber seus sistemas ou novas funcionalidades. Os métodos ágeis, que têm sido amplamente utilizados, focam em entrega de valor em curtos períodos de tempo. O que temos, então, é um time de desenvolvimento produzindo incrementos de software e depois repassando isso para a equipe de produção, como vocês podem ver na ilustração. Entre essas duas equipes,
temos o que os autores têm chamado de muro das confusões. A equipe de desenvolvimento cria os pacotes e entrega esses pequenos presentes que às vezes o pessoal da produção recebe como verdadeiros presentes de grego. A equipe de operação, por outro lado, recebe esses pacotes, mas tem como foco garantir a estabilidade e a confiabilidade dos serviços que estão em produção. Esta equipe costuma ser medida, avaliada por este critério e entende que cada mudança traz embutida um grande risco para essa estabilidade. Na maioria das vezes, esta equipe não foi envolvida durante o desenvolvimento e desconhece como foram implementadas aquelas mudanças. Então, vejam só, se pensarmos num panorama maior, podemos entender que temos duas camadas, o negócio e a TI. O negócio está sempre buscando lançar novas features, novas funcionalidades, buscando atender um mercado cada vez mais exigente. Na camada da TI, temos a equipe de desenvolvimento com foco no atendimento dessas necessidades, usando técnicas que agregam valor para essas entregas, como vocês devem ter visto nos módulos de Design Thinking e UX, e usando métodos ágeis. Aqui do lado direito, temos a área de operações, preocupada em não comprometer a continuidade dos negócios. Hoje sabemos que a maioria das organizações depende da TI. Vamos imaginar, por exemplo, o Uber. Se o serviço estiver indisponível, ou seja, meu aplicativo não funciona, a empresa para. Entendendo isso, essa equipe se preocupa e tem foco em manter tudo estável, sem erros e com bom desempenho. Como podemos ver, temos objetivos conflitantes que muitas vezes impedem ou atrasam o lançamento de novas funcionalidades que poderiam trazer um grande diferencial de mercado para a nossa empresa. Esse cenário fez surgir o DevOps. O DevOps ele visa aliar eficiência obtida por meio de métodos ágeis, e aqui a gente não está falando só de Scrum, mas de qualquer método, né? Seja Scrum, Lean, Kanban, XP ou um conjunto deles, apoiados por outras técnicas que visam identificar o que de fato traz valor para o cliente, como por exemplo o UX ou Design Thinking, com a eficácia por meio de infraestrutura, entrega, operação e monitoramento diferenciados. Quando falamos de infraestrutura aqui, DevOps traz um conceito de infraestrutura em código. Isso quer dizer que toda a infraestrutura de cada um dos ambientes, desenvolvimento, teste e produção, foram criadas por meio de scripts. Isso garante que os mesmos passos usados para criar e configurar um ambiente serão repetidos nos demais, evitando falhas humanas e evitando surpresas. Você já não escutou frases do tipo: "Nossa, mas no ambiente de teste funcionava e aqui não está funcionando"? A parte de entrega visa garantir que entre o desenvolvimento e a produção teremos um pipeline, um canal que seja fluido, ou seja, ágil e com rápidos feedbacks. A operação e o monitoramento vão garantir não só indicadores de desempenho, mas também indicadores de negócio. Ou seja, ao liberar um novo produto de crédito, por exemplo, além de indicadores de performance e disponibilidade, são pensados indicadores negociais, por exemplo, quantos contratos do novo produto foram assinados, quantos novos clientes foram conquistados, o volume de transações do novo produto, etc. Isso permite que o negócio rapidamente possa tomar decisões sobre um novo produto disponibilizado para os clientes. Sempre há uma discussão sobre onde o DevOps se encaixa nos métodos ágeis. Ele é ou não é um método ágil? Então, vamos entender. Após o esforço de desenvolvimento, temos um lançamento de uma nova release de software e inicia-se o trabalho de suporte de produção, onde são feitos os monitoramentos do serviço. Então, podemos identificar 3 grandes grupos de atividades: o desenvolvimento, os testes de homologação ou aceitação, onde é autorizada a liberação de uma nova release, e a operação.
Os métodos ágeis apoiam esta etapa do início ao fim do desenvolvimento de cada incremento de software ou release. E o DevOps? O DevOps não começa a partir do término do desenvolvimento. DevOps começa desde o início do desenvolvimento e acompanha as etapas de teste e de operações. Agora que vocês já entenderam por que o DevOps surgiu e onde se encaixa, vamos falar sobre um conceito muito importante, o Lead Time. Vocês já ouviram falar em Lead Time? Lead Time é a medida de tempo entre a solicitação do cliente e a entrega do produto. Fazendo uma analogia, quando você pede uma pizza para um serviço de delivery, você não quer saber quanto tempo a pizzaria vai demorar produzindo a pizza, e sim quando ela vai estar disponível na sua casa. Isto é Lead Time. Eu gosto muito desse trecho do livro Implementando o Desenvolvimento Lean de Software, do conceito ao dinheiro. Vamos ver aqui esse trechinho. A melhor maneira de medir a qualidade de um processo de desenvolvimento de software é medir o tempo médio de ciclo fim a fim do processo de desenvolvimento. Especificamente, qual é o tempo médio que ele leva para, confiável e repetidamente, ir do conceito ao dinheiro, ou do pedido do cliente à entrega de software. A ideia não é medir uma ocorrência desse tempo de ciclo. Meça o tempo médio que sua organização leva para ir das necessidades do usuário à necessidade satisfeita. Observem que ele aqui fala de tempo médio e não do tempo de uma demanda específica, que, por exemplo, pode ter caráter emergencial e você conseguiu entregar em 2 semanas. Então, ele fala para você analisar o tempo médio de todas as solicitações. E como é que será que o DevOps garante uma redução desse lead time? Essa redução do lead time é conseguida por meio da implementação do pipeline de implantação. O pipeline, ou encanamento, é uma manifestação automatizada do seu processo de implantação, ou seja, o caminho que seu software fará do desenvolvimento até as mãos do usuário, isto é, a produção. Como vocês podem observar, o pipeline inicia no planejamento com a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Em seguida, passa pela codificação, garantindo que repositórios administrem diversas branches ou versões do software. Aí temos a etapa de integração contínua, onde é realizada a compilação, testes unitários e é construída uma build. A próxima etapa do pipeline são os testes integrados de desempenho, interface e segurança. A partir daí, temos uma release e a manutenção dos códigos binários em repositório. Em seguida, a parte do deploy, com a configuração e infraestrutura no ambiente de produção. Após essas etapas, temos a etapa de operação com monitoramento e controle. O importante é que em cada uma das etapas obtemos um feedback rápido, permitindo uma intervenção pontual e continuidade das etapas do pipeline. Por exemplo, ao fazer um código na etapa de integração contínua, obtemos um feedback rápido se aquele código quebrou alguma coisa do sistema ou se ele se manteve íntegro. A intervenção é imediata nesse caso, diferente de modelos em que só no momento da implantação percebemos que algo está errado. Esta abordagem garante entrega rápida de software confiável, repetidas vezes. Então, agora que temos uma visão macro, vamos entender melhor o que é DevOps. Vocês vão encontrar diversos conceitos ou definição de DevOps. Vamos ver algumas. DevOps é um conjunto de práticas que enfatiza a automação, comunicação e colaboração entre desenvolvedores e profissionais de operações, a fim de construir, testar e implantar a aplicação de forma mais rápida e confiável. A cultura de DevOps é construída com base na colaboração de equipes de desenvolvimento e de operações, que tradicionalmente funcionavam como 2 departamentos separados, ou silos organizacionais.
Observem que nessa definição, a automação do processo é apenas uma parte da definição, pois DevOps requer uma comunicação e colaboração das equipes. Acreditar que só ferramentas resolverão ou implementarão DevOps é um grande erro. Na oficina presencial que vamos realizar, conseguiremos perceber essa importância da colaboração e das integrações entre os times. Isso fica muito bem compreendido durante todo o jogo. Bom, nesse momento, ao perceber que existe um desafio a ser vencido, pois envolve mudança cultural das pessoas, talvez você esteja se perguntando se realmente vale a pena o esforço de adotar DevOps. Aqui temos uma pesquisa elaborada pela Puppet Labs em 2016. A pesquisa chama empresas de alta performance aquelas que adotaram DevOps. Vamos ver os números. Empresas que adotaram DevOps entregam 200 vezes com mais frequência software em relação às empresas que não adotaram. O lead time, que é aquele tempo entre a solicitação do cliente e a entrega do software para uso, é reduzido em 2.555 vezes. Os números são impressionantes, né? Além da velocidade, será que a estabilidade também melhora? Vamos ver. Olha só, empresas que adotam DevOps têm 3 vezes menos falhas. Isso se explica pelo feedback ao longo de todo o pipeline e correções ao longo de todo o processo. No caso de falhas, as recuperações são 24 vezes mais rápidas. O DevOps aborda várias estratégias que são adotadas para resolver isso. Uma delas são as implantações chamadas Blue-Green. Nesses casos, eu tenho 2 servidores e só coloco a nova release em um deles. Se falhas forem então percebidas, eu consigo retornar o servidor antigo de maneira bastante rápida, reduzindo esse tempo de recuperação. Um dos conceitos importantes do DevOps é a entrega contínua. A entrega contínua é uma disciplina com o objetivo de criar software para que ele possa ser liberado em produção a qualquer momento, de forma rápida e confiável. Este livro é uma referência para esta disciplina, se vocês quiserem se aprofundar. Ele não trata de ferramentas específicas, mas trata muito da parte conceitual de entrega contínua. Aqui vamos diferenciar alguns conceitos: implantação contínua, entrega contínua e integração contínua. Esses termos são dependentes. O que eu quero dizer é que não existe implantação contínua sem a entrega contínua e não existe entrega contínua sem a integração contínua. Então, observe, a integração contínua se refere à integração, construção e teste de código dentro do ambiente de desenvolvimento, permitindo testes sistêmicos. O conceito de integração contínua vem do Extreme Programming e orienta que a cada nova implementação o código seja integrado e testado, evitando os velhos problemas que surgem antes do deploy da release ao tentarmos integrar só nesse momento, ou seja, só no final lá do processo, quando a gente já vai colocar o sistema em produção. A entrega contínua é quando o seu código e a infraestrutura está em estado implantável em qualquer dos ambientes disponíveis e pode ser liberado para produção a qualquer momento. No entanto, essa entrega em produção ela não é automática. A implantação contínua é muito parecido com a entrega contínua. Então, código e infraestrutura estão em estado implantável em qualquer ambiente disponível e podem ser liberados para produção a qualquer momento. A diferença é que isso é feito de forma automática. Isso quer dizer que o próprio desenvolvedor ele consegue colocar em ambiente de produção um novo código, uma nova release. O DevOps propõe a implantação seguindo 3
maneiras ou 3 caminhos. O primeiro deles seria o fluxo. A ideia nesse caso é que haja um fluxo rápido da esquerda para a direita, ou seja, do trabalho de desenvolvimento para operações e posteriormente para o cliente. O feedback, que seria o segundo caminho, ele vai permitir um fluxo rápido e constante de feedback da direita para a esquerda, em todos os estágios do fluxo de valor. Isso vai permitir que a gente tenha um feedback pontual em cada etapa para que a gente possa fazer uma intervenção mais rápida. O terceiro passo, ou terceiro caminho, seria o aprendizado e experimentação contínua. Nesse caso, existe a criação de uma cultura generativa e alta confiança que suporta uma abordagem dinâmica, disciplinada e científica para a tomada de riscos na experimentação, facilitando a aprendizagem organizacional. Agora nós vamos ver em mais detalhes o primeiro caminho, que seria o fluxo. O que o DevOps propõe para a otimização dos fluxos são muitos conceitos do Lean e Kanban. Por exemplo, o trabalho precisa estar visível. O objetivo aqui é apoiado na teoria das restrições, identificar gargalos e poder atuar para que o fluxo da esquerda para a direita seja fluido. Na oficina presencial, conseguimos, sem a ajuda de um quadro Kanban, visualizar esses gargalos, mas no desenvolvimento de software, muitas vezes, é difícil essa visualização, pois não temos estoques físicos que sejam visuais, por isso a importância do quadro Kanban. O gerenciamento do WIP também é importante. O WIP quer dizer Work in Progress, ou Trabalho em Progresso. Quanto mais trabalho em andamento temos, maior o nosso lead time. Quer ver um exemplo? No final do ano passado, provavelmente você pensou ou fez uma lista de intenções para este ano. Voltar a estudar, tirar 2 ou mais certificações, ler vários livros, emagrecer, fazer atividade física, enfim. Quando chega agora novembro, dezembro, você percebe que começou várias dessas coisas, mas não conseguiu concluir várias delas. Que tal tentar uma abordagem diferente para 2020? Priorize uma ou 2 coisas, isto é, reduza seu trabalho em progresso. O que vai acontecer? Provavelmente, num período de tempo mais curto, em alguns meses, você vai ter conseguido concluir algumas coisas. E aí sim é a hora de priorizar outras coisas. Isso é gerenciar o nosso trabalho em progresso. Outra forma de otimizar o fluxo é reduzir a passagem de trabalho. Todas as vezes que segmentamos um trabalho e acabamos tendo um esforço adicional de documentação e uma chance de erros maior pela não compreensão do que foi documentado, aumentando novamente o lead time. O uso de lotes menores, ou seja, entregas menores, também facilita a otimização do meu fluxo. Por exemplo, se vou implantar 10 novas funcionalidades e tenho um problema, é muito mais demorado identificar o erro do que se eu estivesse fazendo implantações de 1 ou 2 funcionalidades. Na nossa oficina prática, vamos também conseguir perceber isso de forma muito clara. Agora vamos falar da segunda maneira, que é o feedback. Quando falamos em criar feedback rápido, queremos dizer que é importante revelar os problemas à medida que eles ocorrem, que a gente precisa focar na causa e não no sintoma, e a gente deve utilizar técnicas que possam detectar imediatamente alterações que quebram o código e o tiram de um estado implantável. Temos algumas práticas muito importantes aqui. A primeira é a adoção de testes automatizados. Se queremos, a cada alteração ou implementação de nova funcionalidade, avaliar se esse código não causou instabilidade na aplicação, é super importante a automatização de testes. A revisão do código também é muito importante. Lembre-se que queremos sair do desenvolvimento e entregar software em produção, e precisamos garantir a qualidade dessas entregas. Temos várias ferramentas que apoiam nessa etapa também. A integração contínua já foi discutida anteriormente e deve ser incorporada no dia a dia da equipe de desenvolvimento. Os testes AB
São alternativas para que possamos ter feedback rápido do cliente sobre o que foi entregue, possibilitando entender as preferências do usuário. Um exemplo de teste AB que eu gosto muito é o do Spotify. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás a tela do Spotify era branca. Eles realizaram um teste AB, ou seja, lançaram uma release onde parte dos usuários continuariam com a tela branca e parte dos usuários teria uma interface preta, como a atual. Após a análise dos comportamentos dos usuários, o Spotify percebeu que a interface preta engajava mais os usuários, fazendo com que ouvissem mais músicas. Dessa forma, eles ampliaram a interface atual para todos os usuários. A entrega contínua também já foi discutido. E essa última prática aqui, a telemetria, é bastante importante, pois a gente vai estar usando vários indicadores, não só indicadores de desempenho, disponibilidade, mas também indicadores de negócio, com informações que possibilitem uma tomada de decisão dos gestores quanto àquela versão que foi disponibilizada. A aprendizagem e experimentação contínua é o terceiro caminho do DevOps. Ele propõe a criação de uma cultura que promova a aprendizagem e experimentação contínua, assumindo riscos e aprendendo, seja com o sucesso ou com o fracasso. Se vocês quiserem experimentar isso na prática, no nosso jogo, durante a oficina prática, conseguimos perceber como isso é importante, ou seja, como a experimentação, a aprendizagem contínua fazem toda a diferença. Aqui tem um alerta, se a empresa ela não combate a cultura do medo, as pessoas não se sentirão confortáveis para experimentar, para aprender, para errar, Nem sempre isso é fácil. Empresas com nível hierárquico grande têm muita dificuldade de trocar o comando e controle por liberdade para que os colaboradores experimentem. E no caso do DevOps, isso é muito importante. Agora vamos discutir um pouco como podemos integrar, então, operações dentro de um time de desenvolvimento. Uma das primeiras adequações a serem feitas é em relação ao perfil dos profissionais. O que seria melhor para a implementação de DevOps? Profissionais generalistas ou especialistas? Se observarmos a animação, que mostra profissionais especialistas, vemos o esforço de passagem de trabalho entre cada uma das especialidades e o retorno de dúvidas, esclarecimentos e a grande necessidade de documentação. Organizações que têm muitos especialistas costumam ter lead times maiores. Com certeza vocês já viram esta figura, não é? Mais uma vez, temos aqui demonstrado uma desvantagem no uso de muitos especialistas, a comunicação. Vocês já devem ter brincado de telefone sem fio. O que acontece com a comunicação no caso de muitos especialistas é bem parecido com isso. Mas e aí? Será que o ideal é o profissional generalista, aquele que faz tudo? Será que este profissional de fato faz com excelência todas as etapas do processo de desenvolvimento de software? Vamos ver a seguir os tipos de profissionais que encontramos no mercado e suas limitações e vantagens. Bom, agora a gente vai falar dos 3 perfis de profissionais que a gente encontra. O primeiro deles é o profissional I-shape, é o profissional especialista, aquele que possui uma profunda especialização em uma área. Vamos imaginar aqui um exemplo, aquela pessoa que conhece muito de requisitos, Essa pessoa normalmente, se ela é muito especialista, ela tem pouca habilidade ou experiência nas outras áreas, nas outras atividades do processo de desenvolvimento. Isso faz com que na equipe se criem gargalos rapidamente.
esses profissionais, né, quando eu trabalho com muitos profissionais especialistas, a gente tem dificuldade de ajustes, né, a gente acaba às vezes tendo um impacto muito grande e eu tenho pouca flexibilidade para planejar ou absorver variabilidades que acontecem no nosso processo, né? Então vamos imaginar nesse caso que eu tenho aqui um problema, que eu tenho muitos defeitos e precisaria de pessoas de teste. E aí eu não posso contar com esse profissional especialista em requisitos, porque ele não tem habilidades para apoiar nesse momento em que eu tenho muita atividade de teste. O profissional aqui do meio, né, da coluna do meio, o T-shape, a gente fala que ele é um generalista especialista. Então aqui, ó, como é o formato do T, né? Então ele tem profundidade em alguma área ou alguma disciplina, mas ele tem habilidades amplas em muitas áreas. Então é como se eu tivesse esse profissional de requisitos, mas que eu pudesse usá-lo na parte de teste, ou ele fosse capaz de olhar um programa para tentar identificar um problema, né? Então, e esse profissional, ele ajuda nessa remoção de gargalos, ele consegue ser sensível a esses ajustes, a impactos, e a gente consegue ter uma flexibilidade para planejar melhor e até para absorver essas variações que acontecem no dia a dia de um processo de desenvolvimento de software. O terceiro profissional, esse mais da direita, o E-shape, né? Ele é aquele profissional com profunda especialização em algumas áreas. Então, ele é especialista, ele tem experiência em muitas áreas, ele tem habilidade comprovada de execução e ele é um profissional que está sempre aberto à inovação. Então, esse profissional, ele permite ou ele tem um potencial quase limitado dentro de uma equipe. Ele é um profissional que é difícil de encontrar, né? É difícil você pegar aquele profissional que ele é muito bom em muitas disciplinas, né? O cara que é muito bom desenvolvedor, mas ele também é muito bom para fazer requisitos. Então, não é um profissional muito fácil de encontrar no mercado. Por outro lado, o que a gente está esperando desses profissionais agora, que estão trabalhando com métodos ágeis, que estão entendendo a importância do DevOps, é que esses profissionais tenham essa capacidade de serem profissionais T-shape. É aquele profissional que ele pode ser especialista num determinado assunto, mas ele consegue apoiar ou ajudar em várias áreas do desenvolvimento. Ok, agora que falamos dos perfis dos profissionais, uma outra adequação possível é a negociação com as demais áreas, negócio e operação, para entrega em lotes menores. Observem a animação. Nos 3 casos, temos 10 peças. Na parte superior, trabalhamos com lotes de 10 peças para cada etapa do processo. Na parte intermediária, trabalhamos com lotes de 5 peças e na parte inferior, com lotes de peças únicas. Observem os tempos de finalização de cada um dos casos. Lotes menores geram lead times menores. Isso é uma coisa fácil da gente negociar, né? Então, assim, ao invés da gente acumular muitas funcionalidades para colocar em produção, a gente faz pequenas entregas. Isso é o que os métodos ágeis propõem e é o que a gente está propondo em termos de implantação, né? Então, eu fiz uma funcionalidade, aquilo já tem valor para o meu cliente, eu coloco aquilo em produção. Agora vamos ver algumas ações práticas que podem ser incorporadas imediatamente nas equipes de desenvolvimento.
Então, a ideia aqui é como é que eu vou aproximando o time de operações do desenvolvimento, ainda que eu não tenha processos automatizados, ferramentas instaladas, mas são sugestões que trazem já valor, né, se a gente colocar em prática agora, imediatamente na nossa organização. A primeira sugestão que a gente tem é que a equipe de operações comece a participar das reuniões diárias. Com isso, ela vai conseguir entender as atividades do time de desenvolvimento, a comunicação vai ser estreitada, né? A gente vai possibilitar, então, um melhor planejamento e antecipação da resolução de problemas. A segunda sugestão é fazer com que a equipe de operações participe das reuniões de retrospectivas. A participação de todos os envolvidos aumenta a chance de novos aprendizados e de melhoria contínua. Então, é importante o time de operações estar junto, entender o que está acontecendo, a importância, né, para o negócio. Então, isso é fundamental. E a terceira sugestão é integrar os trabalhos com um quadro Kanban. O trabalho de operações ele tem que estar dentro do quadro Kanban, permitindo assim a visualização completa do fluxo de trabalho, os gargalos, os impedimentos, né? Então, quando eu consigo visualizar não só o trabalho de desenvolvimento num quadro Kanban e o trabalho de operações num outro quadro Kanban, né? Quando eu consigo visualizar isso como um único fluxo, que é o que importa para o meu cliente, né, desde o momento em que ele solicita até isso estar em produção, fica muito mais fácil eu identificar e trabalhar com esses impedimentos e com esses gargalos. Agora vocês vão ver uma animação que traz uma consolidação de desafios encontrados por diversas empresas ao tentar implantar DevOps. Com certeza você vai se identificar com dificuldades que existem e precisam ser superadas na sua organização. Na nossa oficina presencial, este é um momento bastante rico, com muita troca de experiência entre os participantes, por meio da técnica Fishbowl. Aguardamos você lá para colaborar e aprender com os demais participantes. Na animação, vocês viram que um dos desafios do DevOps é a seleção das melhores e mais adequadas ferramentas para a sua realidade. Trouxemos aqui uma coletânea de ferramentas disponíveis no mercado para apoiar cada etapa do DevOps.
Como falamos lá no início, nosso foco aqui não é tratar essas ferramentas, né? Até seria praticamente impossível pela quantidade, né, e variedade de ferramentas que a gente hoje tem no mercado. Então, se você entende que conseguiu ter uma visão dos conceitos, benefícios, desafios de adoção do DevOps, eu tenho um convite super especial para você. Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, estaremos realizando as oficinas presenciais da Requisitos Week. A de DevOps será no dia 24 e eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre como vai funcionar essa nossa oficina. A oficina será realizada tendo como base um jogo Creative Commons, né? Ele é chamado Chocolate, Lego e Scrum Game. E a gente vai estar fazendo isso mesmo, utilizando Lego, comendo chocolate, se divertindo, mas aprendendo muito. Durante o jogo, dividiremos os participantes em times de negócio, de desenvolvimento, de operações e de segurança. Vocês experimentarão as abordagens que vimos de integração das equipes na prática, em 4 rounds. Vamos nos divertir, mas vamos aprender muito e trocar muitas experiências. Já ministramos esse treinamento para mais de 200 pessoas e também fizemos uma versão simplificada no Agile Trends desse ano. Em todas essas ocasiões, as pessoas elogiaram e avaliaram muito bem nosso workshop. Então, não perde tempo, aproveita seu cupom de desconto e garanta logo sua vaga, pois as vagas são limitadas. Espero vocês lá. Gostaria muito de agradecer sua participação e espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Valeu!